Numa carreira que também pode ser considerada longa para os padrões da época, Denny Hulme venceu 8 provas em 6 temporadas diferentes. As duas primeiras em Mônaco e Nürburgring, 1967, no ano em que ele levou o título. Título esse, eu gosto de ressaltar, vencido com um carro da Brabham, tendo como companheiro Jack Brabham, dono da Brabham. O que mais alguém pode querer? Na verdade, é igual os 12 irmãos que tiveram uma música regravada pelo George Harrison. Como campeão, ele muda para uma jovem equipe liderada por um tal de Bruce, a Bruce McLaren Motor Racing, e naquela temporada vence 2 provas, uma em Monza e outra no Canadá, sendo no final do ano terceiro na tabela. Em 69, vence mais uma no México, marca 20 pontos e é sexto no campeonato. Para 70 e 71, a McLaren não faz grande coisa, mas em 72 ele beliscaria mais uma na África do Sul. E sua última vitória na Fórmula 1 acabaria sendo na Suécia em 73. Aqui um empate, John Surtees e Jochen Rindt. Vamos então por ordem cronológica. Surtees venceu em 64 a bordo de uma Ferrari azul, que já seria suficiente para colocá-lo nos livros de história. Mas essa conquista colocou ele também no seleto grupo, que só tem ele, de pilotos a vencerem nas 4 e nas 2 rodas. Sua primeira vitória na Fórmula 1 vem em 1963 de Ferrari em Nürburgring. No ano seguinte, ele repete uma vitória lá no Inferno Verde, vence também em Monza e, somando a isso 3 segundos e um terceiro lugar, leva o título. Em 65, a Ferrari dá um passo para trás, Jim Clark de Lotus massacra todo mundo e ele, Surtees, não vence nenhuma. Mas em 66, volta com força total, vence 2 provas, uma delas em Spa na configuração grande e a outra no México, ficando com o vice-campeonato. Quando vira o ano para 67, ele acaba brigando com a Ferrari e vai encabeçar o projeto da Honda na Fórmula 1. Estreia com o terceiro lugar e venceria uma prova naquele ano em Monza de Honda debaixo do nariz de Enzo Ferrari, com quem ele tinha tretado. Já Jochen Rindt também venceu 6 provas na carreira, sendo 5 delas no ano em que ficou com o título, 1970. Mas a trajetória de Rindt para levar esse título não foi exatamente linear, porque antes do final do campeonato, ele morre. Ele estreia na Fórmula 1 em 1964, correndo para Rob Walker. Faz seus primeiros pontos pela Cooper em 65 e seu primeiro pódio em 66. Em 67 tem um ano ruim com apenas 2 quartos lugares e em 68 vai correr na Brabham. Lá faz 2 terceiros lugares e muda de equipe de novo, indo correr na Lotus. Em 69 vence sua primeira prova em Watkins Glen e em 70 a bordo do rolo compressor que foi o Lotus 72, ainda com a pintura da Gold Leaf, leva o campeonato. Mas no começo do ano não parecia que seria essa a história, porque ele estreia com 13º e depois um abandono. Mas vence em Mônaco, abandona de novo na Bélgica, depois fatura em sequência Holanda, França, Alemanha e Inglaterra. Abandona na Áustria e perde a vida num acidente trágico na Parabólica em Monza. Ele perde a vida, mas era líder isolado do campeonato. E aí, numa coisa que vocês já me perguntaram aqui no Shorts, ele mantém o título porque Emerson Fittipaldi garante esse resultado. Se os adversários não somassem os pontos suficientes para ultrapassar Rindt até o final do campeonato, ele seria então o vencedor daquele ano. Emerson vence em Watkins Glen, garante um resultado para Lotus e com isso Jack Ickx de Ferrari não somaria os pontos necessários para tomar a liderança. Ele é, inclusive, o único campeão pós-mortem, ou seja, depois de morto, da história da Fórmula 1.